Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula em casa. Estou usando máscara devido à pandemia, mas como estamos num ambiente seguro, respeitando os protocolos de segurança, eu vou higienizar as minhas mãos, vou retirar a máscara pelo elástico, higienizar novamente, para a gente poder dar início à nossa aula em casa. Sou a professora Alexandra Mello. Hoje a gente vai ter uma aula de língua portuguesa, de fábulas, né, que os quartos anos estão trabalhando aí nesse primeiro bimestre. Então, quarto ano, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a estrutura das fábulas, que vocês já começaram a estudar, já iniciaram, né, os estudos, e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a estrutura das fábulas, né, o que compõe as fábulas. Vamos lá? Vocês já ouviram falar sobre fábula, certo? Vocês já, inclusive nas nossas atividades, já têm ouvido, têm lido sobre as fábulas. As fábulas, elas possuem características específicas do gênero fábula. Uma delas, a narrativa das fábulas são narrativas populares que foram passadas de geração em geração, de pai para filho, contada oralmente, de boca em boca. Né? Então, elas usam na sua contação palavras simples, de forma fácil de ser entendida, justamente por ser uma narrativa popular. Ela possui, na sua maioria, a presença de animais. Né? Não é só exclusivo animais, mas existem, na maioria das fábulas, a presença de animais para ilustrar essa história. As fábulas, apesar de ter textos curtos, elas possuem uma estrutura mínima, com começo, com meio, com fim, né? Não é porque é um texto curto que é um texto que não tem uma estrutura. Além disso, as fábulas podem aparecer em versos e em prosa. Né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho o que seria verso, o que seria prosa. Relembrar, porque vocês já devem ter ouvido ou lido uma fábula em verso e em prosa. Agora a professora vai ler para vocês um trecho da fábula Cigarra e a Formiga, escrito em verso e em prosa. E eu quero que vocês observem, né? Prestem atenção no texto em si e também escutem a professora fazendo a leitura para que vocês possam perceber as diferenças, né, de um texto escrito em verso e um texto escrito em prosa. Houve um tempo, uma cigarra estava sempre a chiar. Ao pé do formigueiro, parava só para descansar. Seu maior divertimento era sempre observar as formigas trabalhando dia e noite sem cessar. Esse foi o trecho que a professora leu em verso. Agora eu vou ler o trecho em prosa para que vocês percebam essas diferenças. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Bom, esse foi o trecho em prosa. Eu imagino que vocês tenham conseguido perceber a diferença da escrita de uma fábula em verso e uma fábula escrita em prosa. Né? Na fábula escrita em verso, a gente tem as estrofes, temos as rimas, e já na fábula escrita em prosa, eu tenho aqui os parágrafos, as falas dos personagens, né? Completamente diferente, inclusive na estrutura mesmo. Agora a gente vai ver um pouquinho da estrutura da fábula, o que compõe uma fábula. Nós vamos começar falando do enredo. O enredo é a sequência dos acontecimentos. O que seria isso, professora, a sequência dos acontecimentos? É o resumo, é a história resumida, né, do que aconteceu naquela fábula. Dentro da fábula a gente tem os personagens, que em sua maioria são os animais, e suas características que são importantes para que a gente consiga contar aquela história. Nós temos o espaço. O que é o espaço? É o local onde a história acontece, onde acontece a fábula.
O tempo nas fábulas, na maioria, é indefinido. Não tem como eu saber se foi ontem, se foi dia 30, que dia foi. É indefinido. Ele é marcado por algumas expressões. Certo dia, era uma vez, né? Então a gente não consegue ter claramente definido esse tempo. O narrador, que é quem conta a história. O narrador pode ser um narrador observador, que está do lado de fora da história, observando, ou um narrador personagem, que faz parte da história. Para que servem as fábulas? Elas são usadas para transmitir um ensinamento, para fazer a gente refletir sobre algum comportamento inadequado, levar a gente a refletir, a fazer alguma crítica sobre alguma situação, né? Então ela tem, por isso que as fábulas na sua maioria têm uma moral da história e às vezes também não tem claramente explícito moral da história, mas você consegue tirar daquele contexto, daquela história, um ensinamento, um aprendizado. E como que as fábulas costumam nos ensinar? Elas fazem uso da presença dos animais para ilustrar, e esses animais eles têm características de seres humanos, né? E essas características é que vão fazer com desenrolar a história de uma maneira a nos ensinar, nos trazer um ensinamento, nos trazer um aprendizado. Por que os animais são usados nas fábulas? Bom, os animais eles trazem algumas características que a gente já traz da nossa vivência, do nosso dia a dia. Por exemplo, a cobra. A cobra, a gente quando pensa na cobra, a gente não pensa num ser doce mesmo, a gente pensa num animal maldoso, ruim, perigoso. Então, são características que a gente já tem da nossa vivência e que facilitam para o autor, para o escritor da fábula, ele não precisa ficar dando grandes detalhes das características dos animais, porque a gente já traz algumas características conosco, né? Então, por exemplo, um animal ágil, a gente já pensa lá no leopardo, um animal lento, a gente já vai pensar na tartaruga, ligeiro, um animal pesado, um animal leve, belo, feio. Então a gente já vai fazendo essas assimilações. E isso facilita para quem está escrevendo não ter que estar dando tantos detalhes sobre as características dos animais. E tem também alguns traços, algumas características das ações dos animais, né, que também contribuem para desenvolver essa história. Por exemplo, um animal manso, um animal feroz, um animal traiçoeiro, um animal forte, um animal frágil, um animal desprotegido, um animal perigoso, um animal inofensivo. São já características que a gente já conhece. Quando a gente pensa no animal feroz, a gente já imagina um animal feroz, não vai imaginar um gatinho. Quando a gente pensa no animal frágil, a gente já vai pensar num passarinho, não vai pensar no leão. Então, são essas características de ações que também contribuem para contar essa fábula. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o gênero fábula, quarto ano. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre essa questão da estrutura das fábulas, sobre os personagens, a importância da característica desses personagens para contar a história. Espero ter ajudado vocês a ampliar o conhecimento aí desse gênero. E até a próxima aula, gente. Beijo da Pro.